Eu não vou colocar minha opinião sobre aborto aqui nesse vídeo. Na verdade, para falar a verdade, a minha opinião, ela pouco importa. E eu acho fundamental já dizer isso assim, de cara, para começar o vídeo, porque essa é uma conversa que, se não todo mundo, mas a maioria já tem um posicionamento pronto. Um posicionamento que vem, das nossas crenças pessoais, do nosso convívio social, do nosso próprio núcleo familiar, e não tem nada de errado nisso. A própria Constituição garante que a gente tem o direito de viver exatamente o que acredita, desde que isso não invada o espaço alheio. Quer seguir, então, uma filosofia de vida? Seja feliz. Quer ter na Bíblia uma companheira inseparável? Tenha. Não quer acreditar em nada? Tudo bem também. Só que a gente está olhando no micro. Quando se trata de Estado, a questão é outra. Eu sou a Julia Keck e te explico exatamente o porquê que o aborto tem sido pauta nas instâncias de poder. Também explico o porquê que essa bomba tá na mão do Supremo e o que, no fim das contas, a corte está julgando. Mas eu te explico tudo isso no pé do ouvido. Sacanagem, no pé do ouvido é o podcast que eu apresento aqui no Meio diariamente. É a versão da newsletter do Meio em podcast. E se você não conhece, já confere o link na descrição do episódio. Me ajuda! Mas sigamos que o Meio explica e te explica tudo isso depois da vinheta. Olha, eu podia começar esse papo aqui trazendo a definição, as funções do Estado, mas eu acho que tem uma fala que explica tudo e que de quebra já entra no tema do vídeo. Abre aspas. Questões de ordem ética e moral sobre o aborto são de veras importantes para a formação e consciência da comunidade social. Todavia, elas pertencem à esfera da moral privada. Cada pessoa tem sua esfera privada, moral e ética de como se comportar e agir em sociedade, a partir de convicções próprias. Contudo, o espaço da moral privada não pode ser confundido com a esfera da responsabilidade pública. Ao contrário, a responsabilidade pública exige a abdicação de ética privada em detrimento de uma moralidade comum. Fecha aspas. Quem disse isso foi a ministra Rosa Weber, ela que se despede do Supremo hoje mesmo. Mas não é uma fala recente. A ministra disse isso em novembro de 2016, quando a primeira turma do STF julgava e acabou decidindo revogar a prisão de 5 pessoas, médicos, funcionários, detidos em uma operação da polícia numa clínica clandestina de aborto no Rio de Janeiro. A discussão pegou fogo na internet. No Twitter, o tema entrou para os Trending Topics, entre os assuntos mais debatidos do dia, com as hashtags aborto sim e aborto não. A decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de ontem julgou habeas corpus de médicos e outros profissionais que trabalhavam em uma clínica clandestina na Baixada Fluminense. De acordo com juristas, a decisão do STF não descriminalizou o aborto no Brasil, pois foi específica para o caso dos profissionais da clínica, que pediram recurso ao Supremo, mas abriu precedente sobre o tema e pode inspirar decisões semelhantes em outras instâncias. O que revela essa decisão? Revela uma sinalização no sentido de uma abertura, por parte de um Supremo, de vários de seus ministros, não todos ainda, mas de vários de seus ministros, no sentido de mostrar que efetivamente o nosso Código Penal ainda é muito restritivo, não é? E que com isso desrespeita direitos constitucionais da mulher. Ela pode inspirar pessoas que sejam de cabeça aberta. Anos se passaram e o tema continua sob o olhar do judiciário. Dessa vez, os ministros votam uma ação protocolada pelo PSOL que tenta descriminalizar o aborto feito com até 12 semanas de gestação. Isso não significa que o procedimento seria oferecido pelo SUS, seria incluído na legislação, até porque qualquer coisa nesse sentido depende do executivo e do legislativo. Significa só que o aborto deixaria de ser crime. E o julgamento que analisa o caso, que analisa a ação, começou no fim do mês passado, dia 22. A Rosa Weber foi a primeira a votar. Ela que, sabendo que não daria tempo de julgar o caso presencialmente, porque estava às vésperas de deixar a presidência da mais alta instância do judiciário brasileiro, mesmo assim ela fez questão de se posicionar. Isso é muito significativo, tá? No plenário virtual, então, registrou um voto de 130 páginas a favor da descriminalização e logo em seguida o julgamento foi suspenso por um pedido do ministro Luiz Roberto Barroso.
Para você entender um pouco do raciocínio da ministra, o que está por trás do voto, ela abordou a discussão sobre quando se dá o começo da vida humana, trazendo que não existe um consenso a respeito disso no campo da filosofia, da religião e da ética, e que, portanto, a esfera da moral privada não pode ser confundida com a esfera da moral pública, e principalmente com o espaço de atuação do Estado de Direito na restrição dos direitos fundamentais. Quase o que ela disse lá em 2016. Tem mais, a Weber ponderou que hoje, o que está empregado hoje é excessivo, porque não considera igual a proteção dos direitos fundamentais da pessoa que está gestando, dando prevalência absoluta à tutela da vida em potencial do feto. Feto que, como a ministra coloca, abre aspas, a norma inscrita no artigo 5º da Constituição Federal não prescreve o feto como uma pessoa constitucional, sujeito titular de direitos fundamentais, sendo assim o único fundamento de proteção da vida humana, em particular do feto, uma vida em potencial, como finalidade bastante para amparar a criminalização, não responde às exigências constitucionais da regra de proporcionalidade. Julia, mas calma, você falou em Constituição. No fim das contas, o que diz a Constituição? Hoje, sim, o aborto é crime no país. Um crime que consta entre os artigos 124 e 128 do Código Penal de 1940, é bem antigo. E de acordo com a lei, podem ser processados tanto quem está gestando quanto os outros envolvidos no procedimento. E aqui são 3 os crimes, tá? Guarda isso que é bem importante para a nossa conversa. 1. Quem provoca o aborto em si ou consente que alguém provoque, pena de 1 ano a 3 anos de detenção. 2. Provocar aborto sem o consentimento de quem está gerando, 3 a 10 anos de reclusão. E, terceiro ponto, causar um aborto com o consentimento da pessoa, 1 a 4 anos de prisão. E essas penas ainda podem aumentar em 1/3 se o procedimento acabar provocando uma lesão corporal grave ou a morte da pessoa. Mas tem 3 exceções. A interrupção da gravidez até a 12ª semana aqui no nosso país pode acontecer se ela for fruto de um estupro, também quando há risco de morte para a pessoa e quando o feto não desenvolveu o cérebro, então não deve conseguir sobreviver fora do útero. Ué, Julia, mas se isso é o que está na lei, por que essa bomba sobre decidir, a respeito da descriminalização caiu no Supremo, se a função dele é só olhar para as leis e julgar com base nelas? Em tese, mudar a lei, criar outra, não cabe ao legislativo? Aí que tá, como disse a própria Weber no voto dela, mais uma aspas. Assim como em praticamente todas as democracias liberais, com raras exceções das democracias puramente majoritárias, também na democracia brasileira, a função de controlar as leis e atos do poder público para então garantir que elas estejam em conformidade com a Constituição é exercida por um órgão independente daqueles responsáveis por aprovar as leis. E esse órgão é tipicamente uma Suprema Corte ou Tribunal Constitucional. Isso é importante porque, veja só, a democracia não se resume à regra da maioria. Na democracia, os direitos das minorias também são resguardados pela Constituição. São resguardados contra prejuízos que possam ser causados para a minoria, seguindo a vontade da maioria. Fecha aspas. E tem ainda mais um motivo mais prático do porquê que esse tema está no judiciário. O legislativo jogou no colo dos ministros, como tem acontecido muito nos últimos anos. Repito, a ação que está sendo apreciada pelo Supremo foi apresentada em 2017 pelo PSOL, em conjunto com o Instituto de Bioética. E o partido alega que é o Supremo que tem que resolver essa bomba porque questiona, coloca em xeque aqueles 2 artigos do Código Penal que falam sobre consentimento. O causar um aborto em terceiro com ou sem consentimento. Questiona argumentando que eles ferem outros aspectos da própria Constituição, ferem os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não discriminação e que ferem os direitos fundamentais à inviolabilidade da vida, a liberdade e a igualdade. Em outras palavras, dizem que o aborto deve ser uma decisão da mulher e que a proibição do procedimento fere os próprios direitos humanos de quem está ali gestando, fere a liberdade. Até por isso, a ação pede então que o Supremo também reconheça o direito constitucional das mulheres de interromper a gestação e dos profissionais de saúde que fazem o procedimento. Isso quer dizer então que o Supremo vai ter que decidir se o aborto vai continuar sendo crime ou não? É uma decisão que vai acontecer logo? Não. A resposta que eu te dou é não necessariamente.
O julgamento ele começou no plenário virtual da corte, onde a gente não tem um debate entre os ministros. Eles só vão lá e registram os votos. Mas com a interrupção, com o pedido de destaque solicitado pelo Barroso, quando o caso voltar a ser analisado, vai voltar ao plenário físico, presencialmente. Só que cabe ao futuro presidente do Supremo, ao próprio Barroso, definir quando o julgamento vai ser retomado. Aí, vale dizer que tem muito analista político botando fé que a gestão do Barroso vai ser mais conciliadora, que ele vai escolher com muita cautela as brigas que vai comprar, que não deve pautar coisas muito polêmicas. Alguns outros poucos acreditam que ele pode sim chegar já pegando essas pautas, mas o clima é de incerteza. Nos bastidores, não se sabe se mesmo se o tema for pautado, o Supremo vai conseguir formar maioria para acompanhar o voto da Rosa Weber. Meio por cima, né? As contas que estão sendo feitas indicam que, além da Weber, Carmen Lúcia, Barroso e Fachin podem votar pela descriminalização. Por outro lado, é quase certo que os indicados por Bolsonaro devem ir contra o Nunes Marques e o André Mendonça. Sobre os outros, a gente fica ainda mais na dúvida. Não sabemos como vão se posicionar, por exemplo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o Cristiano Zanin. Enquanto isso, a oposição política faz muito barulho. Muitos parlamentares já se pronunciaram, esbravejando, dizendo que não cabe ao Supremo decidir. Eu estou aqui para falar por aqueles que não têm voz, aqueles que não podem ser ouvidos e nem se defender, porque é um verdadeiro holocausto silencioso que está querendo ser implementado no Brasil ao descriminalizar, por meio da DPF 442, o aborto no Brasil até o 3º mês de gestação. E as estatísticas são muito claras. 70% dos brasileiros são contra o aborto. O Congresso Nacional é contra o aborto. Mas 11 togados acreditam que pode definir o futuro de vida de milhões de brasileiros. Na outra ponta, olha que curioso, o PL, por exemplo, recorreu ao próprio Supremo para tentar fazer o caminho contrário, alegando que as atuais penas para o crime são insuficientes e desproporcionais, e pedindo então à corte que a punição para abortos seja igualada à punição por homicídio qualificado. Assim, as penas que a gente conversou agora há pouco, de 1 a 4 anos, de prisão em casos de abortos provocados por terceiros com consentimento, e de 3 a 10 anos em casos sem consentimento, essas penas cairiam e o sujeito teria que responder por homicídio qualificado, pegando de 12 a 30 anos. Ou seja, no fim das contas, tudo encaminhado, nada resolvido. Mas pelo menos o posicionamento da Weber foi um primeiro passo para lançar a discussão na boca da sociedade. Até por isso que você está aqui vendo esse vídeo. Também foi importantíssimo para chamar a atenção da esfera pública para um problema real. Real que atinge a população e leva à morte de gente que precisou recorrer à clandestinidade como última saída. Com certeza você sabe aí da vizinha que engravidou solo e optou por interromper. Sabe da tia que não queria mais filhos, fez o procedimento, mas meio que virou um segredo de Estado dentro da família. Sabe da filha da colega da igreja que tentou fazer e não sobreviveu. Só que elas no macro são muitas. E o Estado não pode deixar essas vidas em risco. Dados da Pesquisa Nacional de Aborto de 2021 mostram que 1 em cada 7 mulheres com idade próxima de 40 anos já fez pelo menos um aborto, sendo que 40% delas tiveram que ser hospitalizadas para finalizar o procedimento. É um elefante dentro da sala que a gente finge que não está vendo. E eu espero que eu tenha conseguido esclarecer todas as suas dúvidas. Eu tô indo nessa e também te espero no próximo Meio Explica. Obrigada pela companhia!